Era uma vez. Quem já não ouviu essa frase numa história infantil? Quem ainda não a pronunciou e mesmo a leu no início de algum filme sobre o mundo mágico? Quem já não teve algum tipo de contato com as lendas que são narradas em todo o mundo sobre esses seres, no mínimo, esquisitos? E se eu te disser que gente importante diz que as lendas, que são as coleções de contos sobre seres fantásticos e mágicos, têm origem em fatos verídicos que com o tempo se enfeitaram com a magia e o desconhecido? O que você diria? Sei que alguns me chamariam de tola e de louca. Lembro que há muito tempo, isso é história de Trancoso, quando eu morava numa cidadezinha do interior e era pivete, pequena, eu tinha uns sonhos bem estranhos. Sonhava que vinha um homem pequeno com uma grande cartola, que lembra hoje o Chapeleiro Maluco, o do desenho animado antigo da Disney. E ele se postava sob o meu abdômen e me sufocava. Eu ficava sufocada. E eu tentava me libertar dessa criaturazinha, e eu só conseguia fazer isso quando eu conseguia tirar o chapéu, a cartola, da cabeça dele. Aí o pesadelo acabava. E eu tive várias vezes essa vivência. O tempo passou, eu cresci e a vivência ficou como lembrança. Lá pelos anos, quando eu tinha uns 30, no centro espírita que eu frequentava, a filha de uma das senhoras do grupo estava com um livro sobre personagens de fadas. E, gente, o que é que eu encontro lá? O chapeleiro. Exatamente ele. E o conto se referia a uma lenda que ele é um ser mágico, que habita os prados, os campos, e à noite eles vão em busca de cavalos para montar e brincar. E quando não fazem isso, eles fazem isso com as crianças. Montam em cima dos abdômenes das crianças e se divertem com isso. Isso é para lembrar, gente, que elemental não tem, certo, a mesma ética que o ser humano. Não é errado nem certo. E a forma da criança se libertar dele era tirar o chapéu. Aí isso aí para mim, nossa, foi bastante chocante. Mas continuando, Entre os personagens lendários encontramos diversos seres, místicos ou mágicos, tipo fada, duende, gnomo, espíritos, diabretes e muitos outros. Enquanto uns os consideram simples criações, contos de fadas, outros afirmam e reafirmam a existência real desses seres. Tem que os vejam como forças da natureza, outros como espírito dos mortos e outros ainda como povo encantado. E mais, os gnomos, duendes, fauda, elfos, espíritos de clãs e seres mágicos não são iguais. E segundo as tarefas a que se propõem, eles tomam uma forma para se adaptarem às mesmas. É sobre esses seres fantásticos, mágicos ou elementais que postarei aqui uma série com o título de Elementais, um pequeno estudo, e é claro que é um pequeno estudo, e ele vai ser dirigido não para explicar o que são os seres elementais. Existe muita coisa escrita muito boa, livros e livros sobre eles, mas descrevê-los com suas histórias.
Então, seja bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Malika Fittipaldi e fico feliz a dividir o que sei sobre eles.